Sejam bem-vindos ao fantástico mundo das histórias. Nesse dia desce ouro, prata fina cairá. Preparem os seus ouvidos para as histórias que vão escutar. Peço licença para nessa casa eu adentrar. Peço licença às vozes que vieram antes da minha. Seja muito bem-vindo ao Vem Pro Camarim aqui na tela do TH+ SBT Interior. Eu sou o Marlon Pravalaguna e hoje o programa está repleto de arte, emoção e propósito. Vamos receber uma convidada que acaba de retornar de uma temporada de 6 meses na Bahia, onde levou sua paixão pela história e arte e cultura por diversos cantos do nosso Brasil. E também vamos bater um papo com um convidado super especial. Ele é subtenente, mas também é um verdadeiro herói na vida de muitas crianças com o projeto Minha Bike. Ele realiza sonho e transforma em realidade. Estou de volta agora com ela, Tânia Catuapó. Tânia, que bom te receber aqui no Vem Pro Camarim para contar histórias e falar um pouco da sua arte. Seja muito bem-vinda. Ai, agradecida. Estou muito feliz por estar aqui hoje, viu? Tânia, conta um pouquinho dessa sua trajetória pela Bahia. Como que foi para você? Ai, riquíssima. Eu estive em Salvador, então eu tenho feito essa lida de... Vira e mexe, eu tô lá, então eu fico lá alguns meses e volto, fico aqui mais alguns meses e volto. E aí a gente vai aprendendo muita coisa, né? E o que muito me chama a atenção lá são os ventos. É muito diferente o vento de Salvador, o vento da Bahia, o sorriso, sabe? Os bens dizeres. Isso é muito riquíssimo. E você trabalha com muitos instrumentos, né, Tânia? Eu vi agora... O que você tocou pra gente agora na abertura do programa? Ah, sim. Eu faço essa abertura com a calimba. A calimba é um instrumento de origem africana. E ele é feito com material da natureza. E essas hastes, né, de metal, dá esse som de deixar a gente tranquilo, né? Muito relaxante, né? É. Calimba. Calimba chama. Sim. Tânia Catuapó. Por que Tânia Catuapó? Olha, em 2016 eu estive no encontro de aldeias multiétnicas em Chapada dos Veadeiros, na cidade de São Jorge. E lá eu estive nesse encontro dentro de uma oca, conheci uma mulher, uma indígena, com uma fogueira acesa dentro da oca, uma oca muito grande. E lá ela fazia um peixe assado, tapioca, sentei ali, a gente começou a conversar. E conversa vem, conversa vai, conta história daqui e dali. E ela foi e disse, eu vou te dar um presente. E cá aqui na minha cabeça eu fiquei pensando, que presente será esse, né? Uma pulseira, um cocar, então... Não, ela veio e falou assim, eu vou te dar o meu nome de presente, Catuapó. Eu perguntei o que significa bonito. E ela é da etnia Yualapiti, do Alto do Xingu. E eu resolvi adotar como um nome artístico, né, Tânia Catuapó. Tânia, levar histórias para as crianças e adultos também, né? Sim. Isso faz muito tempo que você atua, né? Sim, uns 30 anos contando histórias. Para mais um pouco. E o que você acha desse mercado no Brasil? Olha, tem crescido bastante na área assim, da contação de história. Acho ótimo, maravilhoso que as pessoas se voltem, né, para essa conquista, reconquista da ancestralidade, né? Porque as histórias, principalmente as de cultura popular, trabalham muito com ancestralidade, né? E, então eu acho maravilhoso. A gente tem algumas dificuldades sim, as dificuldades de fomentos financeiros, né? Quanto aos editais, que são bastante longos, um pouco, né, problemático assim para quem só trabalha na área de artista, né? De ser artista e não da resolução dos documentos. Então eu encontro essa dificuldade.
Porém, nessa parte financeira e de documentação, a documentação tudo em ordem, mas de colocá-las num edital, né? Como é que tem que ser feito no figurino. Então, é a dificuldade maior, né? É a dificuldade maior que eu encontro. Eu vi que tem outros instrumentos aí e eu queria saber o nome de alguns deles. Esse aqui é o agogô, que é feito aqui com essa casca de castanha, né? E eu uso para chamar história, principalmente, eu chamo com o agogô. Também tem origens africanas, né? Também eu tenho aqui a cabaça. A cabaça é conhecida, né? Conhecida, inclusive é de um amigo que ele confecciona instrumentos de materiais da natureza, que é o Guilherme Rara. Tá morando em Minas. Tem um aí que parece um guiso de cobra, não é? Esse Qual aqui, que é? será? Eu acho que é. Aguaí. Aguaí ou chapéu de couro, essa semente. Você vê que gostoso que é, né? Eu vi que tem até um sininho aí. Esse tem muito nos bazar, né? Você entra numa loja e... Aí encontrei esse coloridinho aqui, bonitinho, comprei. E tá comigo faz anos. Tem aqui o xilofone de uma nota só. Esse sino aqui eu ganhei, minha filha trouxe da Índia de presente. E eu vou usando os instrumentos, né? Maravilhoso. Então você vai contando histórias e ao mesmo tempo... Trabalhando com esses instrumentos para tornar mais lúdico, né? A ludicidade, tá assim, junto com a narrativa. Tânia, qual que foi os desafios que você enfrentou levando história para o Brasil? Olha, os desafios, eu acredito que é mais naquela parte do fomento financeiro mesmo, sabe? De estar com esses editais, levando a cultura nas suas diversas linguagens para outros lugares. É mais isso mesmo, porque o resto é tranquilo, né? Você chega e vai começando a se ambientar no lugar e procurar os nichos que você acha que, né, tá rolando, oferecer o seu trabalho também para algumas entidades. Então você começa ali a mexer o doce, né? Quando você vai ao encontro de estar fornecendo o seu material, o seu trabalho, a profissão, e aí vai acontecendo, né? E você tem uma história que te marcou nesse tempo que você ficou fora? Algum momento incrível? São várias histórias, e eu me apego muito assim às histórias singelas, as que parecem que mas são tão ricas, né? Eu estava apresentando numa escola lá, e uma criança veio correndo e falou: "Você mora na mata?" E a professora ali do lado, ela disse assim: "Não, eu te ensinei a falar senhora." Aí ela: "A senhora, você mora na mata?" Então isso foi um mimo, né? Uma coisa muito, muito linda acontecendo. Ou as pessoas ajudarem, vou passar por um lugar, não, ali é perigoso, eu vou com você até ali, a pessoa vai com você, ainda fica te olhando até você chegar lá, para se certificar de que tá tudo bem. Então, encontro muitas pessoas assim, numa energia muito boa, muito positiva, de bem dizer mesmo. E foi maravilhoso, assim. Um dia eu fiz duas apresentações, a segunda foi numa escola e foi uma aconteceu um pouco mais difícil. Era um pátio muito grande, crianças de várias idades, né? Então, tornou um certo, assim, que poderiam chamar barulho, mas foi muito rico. Porque quando eu contei, assim, eles vieram me abraçar, fizeram um montinho, e depois as perguntas. Eu gostei dessa história, eu gostei coisas que você achou que... E na verdade, né, a gente sabe que águas mansas não formam bons marinheiros. E é nessas que a gente vai aprendendo com eles e vai se enriquecendo, né? Contar história, a gente se enriquece realmente. E agora de volta em Araçatuba, com os amigos por perto, o que você pensa em fazer? Eu já
Já tenho aqui uma agenda, né, com a Secretaria de Cultura e Biblioteca. A gente está com uma agenda, estou vendo vários projetos muito legais aqui. Estou amando, né? Tenho participado de sarau, ótimo. E mandar meu currículo e meus repertórios, né? E tá mandando, encaixando. Estou participando também de eventos colaborativos, né? Solidário, e isso enriquece muito também. Um projeto em que todos estão ali naquela lida, né? E não só você que vai ali doar o seu trabalho, mas todos estão doando o seu próprio trabalho. E como você diz, não é só para crianças, né, Tânia? Para adulto também, porque a gente se encanta, né? Traga a sua criança, traga a sua criança. E há experiências muito ricas, assim, de histórias que eu conto e senhoras, conta aquela história, porque mexe com ela. A criança, pré-adolescente, e quando eu acompanho, depois eu vou saber por que ela pede sempre aquela história. Aí eu vou saber que tem a ver, uma correlação com a própria realidade dela, né? Que não é, o conto não é ela, mas poderia ser. Mas bem que poderia. Então tem todo um conflito que gera ali no meio da história e termina com uma resolução. Então isso faz com que a pessoa fique mais tranquila, né? Sabendo que tudo vai ficar bem, vai ter um final feliz, né? Tudo vai se ajeitar. Então a criança que estiver ouvindo nas suas diversas idades se encontra, às vezes numa história aqui, a outra em outra história, a outra em outras histórias. E é dessa forma que vai resolvendo, né, alguns problemas emocionais. E o figurino tem muito a ver com isso também, né, Tânia? Então, o figurino, cada contador vai se descobrindo de um jeito, né? Eu comecei a minha carreira lá atrás, né, assim, vestida de um jeito mais fantasioso. Hoje, eu já procuro mais uma coisa, assim, ligada ao fantástico. Não tão, mas uma coisa que me leve um pouco à fantasia, ao imaginativo, mas também que me põe um pouco com o pé na terra, né? Com o pé na terra um pouco e me leva isso para um figurino um pouco mais divertido, um pouco mais real, mas buscando também o fabuloso. Eu te acompanho sempre e tem um personagem seu, um figurino que você tem uma rede, né? De uma sereia, não é? Ah, sim. Isso faz parte de uma história? Faz parte de uma história que é a história da sereia, né? Então eu levo um pano imenso onde é o rio e já tem o rabo dela desenhado. Aí eu sento, quando eu faço o solo sozinha, eu sento no banquinho e puxo esse pano com esse rabo e começo a costurar e contar a história, como se eu fosse ali uma rendeira, uma costureira contando e ao mesmo tempo eu pudesse lembrar a sereia, que eu tô ali com o rabo, né, da sereia ali e costurando. Então eu posso fazer esse jogo de narradora, de costureira, rendeira e entro um pouquinho ali na sereia. Então, sem deixar a narrativa, né, sem perder a coisa da contadora, né? Sou uma contadora, então eu posso transitar por ali, na arte cênica, na arte musical, sendo uma contadora de histórias. Que tem tudo a ver com a imaginação, né? Você brinca com a imaginação, né? Sim, com o fabuloso, com o fantástico, onde tudo pode acontecer. Tânia, tão maravilhoso te receber aqui para falar de histórias. E você que tem uma bagagem muito grande, a gente adora te acompanhar. Não é só para criança mesmo, porque eu adoro estar junto com você. Quando você está nos sarais, a gente sempre está junto. E parabéns, viu, por estar de volta. E tem alguma coisa programada por Araçatuba e região? Eu tenho programado onde vai ser uma apresentação aberta dia 19 de julho na biblioteca. Se não me engano, é às 16 horas. E ela é aberta ao público na Biblioteca Municipal, dia 19. O espetáculo chama A Palavra Molhada na Boca Cheia de Histórias. Tânia, eu quero que você continue aqui,
porque eu vou ter um próximo convidado aqui, que é o subtenente André Souza, que ele tem um projeto lindo, que é o Minha Bike, e eu quero que você esteja junto comigo e a gente volta já já, logo depois do comercial. Bora lá. Estamos de volta aqui com o subtenente André Souza, que tem esse projeto maravilhoso que é Minha Bike. André, seja muito bem-vindo aqui no Vem Pro Camarim. Eu que agradeço participar desse programa. E a gente quer saber como que surgiu toda essa história de você criar esse projeto maravilhoso. O projeto Minha Bike, ele teve início em 2016, com o recebimento de uma cartinha de uma criança. Nós da Polícia Militar, trabalhando nas ruas, nessas épocas de Dia das Crianças, Natal, Páscoa, a gente sempre recebe alguma carta das crianças que vem na viatura entregar, pedindo algo para nós, né, de presente. E essa carta dessa criança me deixou comovido porque ela escreveu assim, gostaria muito de ganhar uma bicicleta e não me importa se ela seja usada. E nisso, uma bicicleta é um item bem caro, né, eu resolvi fazer apelo nas redes sociais. E aí nisso apareceram muitas pessoas, amigos, doando a bicicleta dos filhos, que tinham parado em casa. E eu tive a ideia de comprar spray, reformar a bicicleta, mudar isso, arrumar aquilo, arrumar o freio, entregar a bicicleta com cara de nova, trocar um adesivo, são itens mais em conta, né? E comecei a fazer isso na garagem da minha casa. Na época foram 16 bicicletas em 2016, né? Até eu lembro do número. E eu atendi aquela criança e pude atender outras crianças ali nas proximidades, no bairro São José, Porto Real, no Palmeiras mesmo, né? Crianças que não tinham condições e ficaram muito felizes com esse presente. Então, um pedido de uma criança ajudou outras 15 crianças. Exatamente. E aí não parou, né? De 2016 para cá, no próprio 2016... no Natal eu tive mais umas 30 e poucas bicicletas que eu consegui reformar e deixar perto do Natal para entregar. E depois em 2017, 2018 foi aumentando. Aí na pandemia expandiu muito porque as crianças ficavam em casa. E eu, para conseguir mais bicicleta, comecei mais a divulgação em 2020, né, na pandemia. Não para me aparecer, né, mas para conseguir doações o projeto para eu poder atender mais crianças. E até hoje, em 2025, já são mais de 1.700 bicicletas e não ficou só no Dia das Crianças nem no Natal, é o ano inteiro, né? É claro que no Dia das Crianças eu tenho um projeto que no Dia das Crianças eu entrego 100 bicicletas. E tudo isso as crianças são selecionadas, os pedidos chegam para mim, a gente faz uma investigação ali da família e tal e a gente acaba atendendo a maior parte dos pedidos. André, a gente comentou aqui nos bastidores que você foi fazer uma entrega de uma bicicleta e até eu comentei, mas aí tinha 15 pessoas, 15 crianças querendo também essa bicicleta, né? E aí como que você faz? Como que fica o coração? De dar só para uma? Exatamente. Hoje eu já sou mais precavido em relação a isso. Mas antes eu já cheguei na casa para entregar uma bicicleta e ver outras crianças chorando e eu ter que voltar para minha oficina e preparar mais bicicleta e levá-la naquele mesmo dia para não deixar a criança com problema, com vontade, né, ficar doente. Então, assim, eu penso muito nisso. Hoje eu já procuro entender, né, quantas crianças tem, se tem bicicleta, se não tem, para levar para todas. E com isso, André, você tem muitos parceiros, né, que estão junto com você nessa ajuda, né? Sim, é um projeto assim que as pessoas vão vendo os vídeos, as divulgações, e vai chegando em muitas pessoas, até de Rio Preto, São Paulo. A gente tem um projeto também em Caraguatatuba, né, que eu tenho muitos amigos lá, criamos um projeto lá. Mas a população participa através das redes sociais, né? Manda mensagem, tem uma bicicleta para doar do meu filho, tem 2 bicicletas aqui, você pega. E a gente vai atrás, busca essas bicicletas, faz as reformas para entregar para as crianças. As redes sociais ajudam muito, né, André? Ajuda demais, porque se não fosse as redes sociais, eu não poderia estar recebendo essas bicicletas e não poderia estar ofertando aí para as crianças. André, você estava acompanhando a gente aqui com a Tânia Catuapó. Você viu que projeto lindo também que é o dela, né? De Sim. contar histórias, né? Tudo que envolve criança é muito bacana, né? Criança é o princípio de tudo, né? A gente tem que cuidar delas para elas cuidar de nós depois, né? Então eu fiquei muito feliz, até você ter um episódio em 2016 também, né? Que aconteceu, que você estava contando. Achei muito bacana isso. Sobre o meu nome, né? Isso. E o meu projeto também nasceu em 2016. Então tem tudo a ver.
Legal, viu? Tânia, você tem um presente para dar para ele, né? Sim, eu tenho aqui um trabalho que foi realizado no final de 2021, que é o Conta Outra pelo PROAC. Ganhei esse PROAC e fiz esse trabalho com CD e com todo o repertório nas plataformas digitais. Tá? Então aqui também tem um QR Code que leva para um clipe, A Princesa e a Lua, no YouTube, muito bacana. E também aqui tem vários dedoches. Mostra, pessoal. Dedoches são aqueles fantostinhos, mas só que de dedinho. Olha que bárbaro. Mas de personagens das histórias, né? Lembrando, novamente, esse repertório está nas plataformas digitais. Também tem uma boneca de papel para montar, que você pode ouvir e acompanhar cantando. Legal. Vários compositores daqui de Araçatuba, você vai estar dando uma olhada aí, com muito carinho, que eu te presenteio com Conta Outra. Eu agradeço, viu? Conta Outra. Pena que eu não tenho uma bicicleta para te dar. Obrigado. Fique tranquilo, quem sabe. Mas eu fiquei super feliz em poder estar unindo vocês dois, porque eu acho que tem muito a ver as histórias, né? E eu acho que agrega até a Tânia estar com você em alguma dessas ações, né? Exatamente. Muita gente participa, muitos amigos me ligam, mandam mensagem, eu quero ir com você numa entrega, eu quero participar. Aí faço convite para você, pode ir também. Sim, grata, muito obrigada. André, e me fala uma coisa, para os próximos meses, tem alguma ação que você já tem programada? Tem no Dia das Crianças, que a gente faz a entrega de 100 bicicletas, lá no bairro Palmeiras, e toda essa entrega é direcionada para as crianças certas, né? Então, a criança vai chegar lá, ela vai ter o presente dela, essas que são convocadas. E para o Natal também, a gente tem sempre esse plano de entregar no Dia das Crianças e no Natal, nos dias antes. Com licença, que eu achei muito interessante quando você falou que antes era em datas específicas. Sim. E agora não, né? Não é mais assim nessas datas específicas, é corrido. E eu acho isso muito bacana quando a ação não é imediatista, né? Exatamente. Pá, naquele dia dá tudo e pronto. Exatamente. Não, a gente tem que ter continuidade, né, na proposta. É porque tem pessoas que querem só ajudar em épocas determinadas, né? Determinadas. E o espírito natalino, né, que deixa a pessoa mais com vontade de ajudar, mas eu acho que isso a gente tem que ter esse olhar pro ano todo, né? Em certas situações. Ou se doar, né, para as pessoas. É uma coisa que é divino, né? É espiritual, é de Deus. Então, a gente fazendo isso, a gente não está fazendo bem só para nós, né? Aliás, não só para a criança, a gente está fazendo um bem para nós também. Porque hoje a gente vê tanta maldade, né? Tantas coisas ruins acontecendo. Sim. E ter pessoas como nós que se dedicam para a criança, se dedicam para o próximo, né? Até numa entrevista como essa, assim, muitas pessoas podem assistir e reatar aquela vontade de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo. Então, de também contar história para uma criança. Às vezes uma história já alegra o Dia da Criança, alegra o Dia dos Pais, né? Uma oncologia, por exemplo, imagina no hospital oncológico, né? As crianças. É muito bom isso. Não, e até mesmo um diálogo com pais e filhos, não é? Eles entre si, né? Porque a gente vê que a distância está dentro de casa também, não é? Exatamente. Sim. Com o celular, né? Às vezes as crianças estão conversando com outras pessoas através do celular e com os pais não tem um diálogo, né, dentro de casa. Preciso resgatar, né, essa convivência. Exatamente. Na minha época era diferente, né? Além de conversa, a gente apanhava, né? E também acho que não tinha celular, né? Não tinha como a gente brincava muito em rua, né? Bete, queima, era carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã. Sim. É tão bom. E as reviver bicicletas, isso. né? A bicicleta é o sonho de toda criança, né? E de noite a gente escutava histórias, né? Eu me lembro de escutar histórias, minha avó contando de noite, aí as crianças das vizinhas vinham, as outras senhoras. Aí, quando era a história que a gente não podia, eles falavam por cima e dizia, tem gente descalço. É verdade, que não podia falar certas coisas, né?
Mas as outras histórias fabulosas, assim, ela contava. Eu acho que não volta mais, né? Esse tipo de situação não existe mais, né? Ainda mais agora com a inteligência artificial, né? Tá substituindo quase até a gente, né? A inteligência artificial. Se a gente ainda for para uns lugares bem longe, lá no Nordeste, no fundo, tal, você ainda vê muita cultura viva e esse contato familiar. Sim. A gente consegue ainda ver, sabe? Esse contato familiar. Porque não tem tanta tecnologia, né? Não, Exatamente. Até ela estava falando ela ficou na Bahia, né, há um tempo. Estive visitando o Morro de São Paulo, em fevereiro. Sim. É muito lindo lá. E eu vi uma cena que até publiquei no meu Instagram, de um menininho dando comida para um cachorro escondido dos pais na mesa. Esse vídeo já bateu 6 milhões no meu Instagram. Sim. Então é coisa assim que a gente lembra, que a gente fazia também, né? Dar comida escondida para os cachorros nos restaurantes e tal. E o pai daquele menino estava bravo com ele, né? E ele dava uma brechinha, ele dava comida pro cachorro. Então foi uma coisa assim que viralizou de coisas que as pessoas relembraram, né? No passado que faziam. E até hoje, né? Quem não faz isso, né? Alimentar um animalzinho na rua. E o animal é o melhor amigo do homem, né? Exatamente. Quero agradecer vocês aqui, Tânia, para receber as suas histórias. Como que faz? Entra no seu Instagram, passa pra gente. Sim, no meu Instagram, Tânia Catuapó Conta Histórias. Então ali eu faço vários engajamentos, tem histórias ali para escutar e dá para se comunicar. Tânia Catuapó Conta Histórias, Instagram. E você, André? O meu, apesar de ser subtenente, eu sou conhecido nas redes sociais como Sargento André Souza. E eu deixo isso aí porque é um nome carinhoso que as pessoas me chamam e me procuram. Só procurar lá Sargento André Souza, tanto no Facebook, no Instagram. Ver as publicações e se sentir tocado, ajudar de alguma forma, para a gente estar fazendo a alegria de mais crianças, mais pessoas aí, transformando o mundo um lugar melhor, né, para se viver. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Obrigado também. Agradecida. E o Vem Pro Camarim de hoje termina com o coração quentinho e cheio de boas histórias. Uma salva de palmas para os nossos convidados, que suas ações e talentos nos lembraram o quanto é possível mudar o mundo à nossa volta. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e também aqui na tela do TH+ SBT Interior. Afinal, é aqui no nosso camarim que a beleza da vida acontece, nos bastidores da arte, do amor e da transformação. Até a próxima, até lá, tchau, tchau.